olha só. Nós temos aqui uma equação do segundo grau. É uma equação completa. Observe que nela nós temos os valores de A, de B e de C. Nessa equação, o nosso A vale quanto? Quanto vale o A, gente? 1. O B vale quanto? Quanto vale o B? 2. E o C vale 80. Para nós resolver essa equação de segundo grau, usando a fórmula resolutiva, a primeira coisa é encontrar o discriminante. A fórmula do discriminante. Delta é igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então, nós temos que delta será igual a B elevado ao quadrado. Qual é o valor do nosso B? 2 elevado ao quadrado menos 4 vezes o valor de A. Qual é o valor do nosso A? 1 vezes o valor de C. Qual é o valor do nosso C aqui, Vitor? Você que está conversando? É. 2 ao quadrado são 4. Menos 4 vezes 1, menos 4. Menos 4 vezes 80, menos 320. Temos, então, que delta é igual a 4 menos 320. Tenho 4 e devo 320. Menos 316. Gente, resultamos aqui em um discriminante negativo. O que acontece com esse nosso delta? Delta é menor do que zero. E agorinha eu anotei para vocês as 3 observações do discriminante. Quando delta é igual a zero, a equação possui 2 raízes reais e iguais. Quando delta é menor do que zero, o que acontece com a nossa equação? Ela não possui raiz real. E se o delta for maior do que zero, ela tem 2 raízes que são reais e iguais. Ótimo. Então, nesse caso aqui, o nosso delta, ele é igual a menos 316. O nosso delta, ele é negativo, ele é menor do que zero. Então, a nossa equação não possui raiz real. Ok. Se você quiser parar por aqui, você pode parar, porque você já sabe pela definição que ela não possui raiz real. Mas eu vou mostrar para vocês por que ela não possui raiz real. Se eu continuasse e jogasse na segunda fórmula, x é igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta, dividido por 2 vezes a. Então, eu teria que x é igual a menos, o valor de b ali é 2, menos 2, mais ou menos raiz quadrada de delta. Quanto que vale o delta que nós acabamos de encontrar? Menos 316, dividido por 2 vezes 1, que é o valor de A. Nós ia parar bem aqui, gente. Por que nós pararíamos bem aqui? Existe raiz quadrada de número negativo? Não. Por que não existe raiz quadrada de número negativo? Aí alguém pode pensar, mas existe. Olha, por exemplo, raiz quadrada de 25 é quanto? 5. Ou também pode ser quanto? Menos 5. Porque quando eu faço 5 vezes 5 são 25. E quando eu faço menos 5 vezes menos 5, também são 25. E tem algum número que eu multiplico por ele mesmo e que dá menos 25, para eu fazer raiz quadrada de menos 25? Será que teria algum número que eu multiplicaria por ele mesmo e daria menos 25? Sim ou não? O que vocês acham? Se quando eu faço 5 vezes 5 é igual a 25, e quando eu faço menos 5 vezes 5 também é 25, então não existe nenhum número que eu multiplico por ele mesmo e que o resultado seja negativo. Então, é por isso que não existe raiz real quando o nosso delta é menor do que zero. Por quê? Porque não existe raiz quadrada de número negativo. Não existe nos números reais. Então, pronto, a hora que você chegasse aqui, você não ia conseguir prosseguir. Por quê? Porque não existe raiz de número negativo. Não existe raiz de número negativo.
Então, você ia parar bem aqui. Então, você já pode parar lá no início. A hora que você se depara com o valor de delta negativo, você já pode parar e escrever que a equação não possui raiz real. Ótimo. Então, se você resolveu o discriminante, encontrou um número negativo, para por aí, a equação não possui raiz real. Vamos aqui para uma outra equação, que essa é completa e ela terá raiz real. Olha, nós temos aqui uma outra equação. A equação 3x. A equação 3x ao quadrado menos 10x mais 3. Observe que o coeficiente A dessa equação é igual a 3, o B é igual a menos 10 e o C é igual a 3. Primeira coisa que nós temos que fazer é nós substituir na nossa fórmula do discriminante. Delta é igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Quanto é que vale o nosso B nessa equação? No lugar de B, nós vamos colocar o valor dele. 10 negativo. Então, no lugar de B, nós vamos substituir por menos 10. Menos 10 elevado ao quadrado. Menos 4 vezes o valor de A. Qual é o valor de A nessa equação? 3. Vezes C. Qual é o valor de C nessa equação? Tá aqui, ó. O valor de C também é 3. Voltando aqui, substituímos. Então, temos que delta será igual. Quando eu faço menos 10 vezes menos 10, menos vezes menos, mais. 10 vezes 10, 100. 100. Menos 4 vezes 3, 12. 12 vezes 3, 36. Negativo vezes positivo, negativo. Negativo vezes positivo, negativo. Então, aqui eu tenho 100 menos 36. 100 menos 36 são 64. Ótimo. Achamos um valor de delta que é positivo. Nós achamos um valor de delta que é maior do que zero. O que acontece quando o delta é maior do que zero? Continua. A nossa equação agora ela possui duas raízes reais e iguais. Vamos encontrar essas raízes. X é igual a menos B mais ou menos raiz quadrada de delta dividido por 2 vezes A. Então, nós temos que X será igual a menos... Qual é o valor de B, gente? Lá na nossa equação, 10. 10 positivo ou 10 negativo? Ah, 10 negativo. Eu já tenho o menos da fórmula e eu vou ter que escrever o menos do valor de B. Então, eu tenho que colocar esse valor de B entre parênteses. Menos 10, mais ou menos raiz quadrada de delta. Quanto que o nosso delta vale? Que a gente acabou de encontrar. 64. Dividido por 2 vezes o valor de A. O valor do nosso A lá na nossa equação é 3. Então, no lugar do A aqui, nós vamos substituir por 3. 2 vezes 3. Aqui nós temos que X será igual. Quando eu faço menos vezes menos, positivo. 10 positivo, mais ou menos raiz quadrada de 64. Quanto que é a raiz quadrada de 64? 8. Mais ou menos. Por que mais ou menos? Porque pode ser mais 8 ou pode ser menos 8. Dividido por 2 vezes 3 são 6. A partir daqui, eu vou dividir a minha equação em duas partes. Uma parte para o sinal de mais e outra para o sinal de menos. Então, aqui eu tenho x, uma linha, será igual a 10 mais 8 dividido por 6. E o x, duas linhas, será igual a 10 menos 8 dividido por 6. Resolvendo isso aqui, nós temos 10 mais 8 são 18. Então, aqui eu tenho 18 dividido por 6. 18 dividido por 6 são 3. Uma raiz da equação é 3. A outra raiz nós vamos fazer aqui resolvendo. 10 menos 8, 2 sobre 6. Aí alguém pode pensar, 2 dividido por 6 é 3.
Gente, eu posso colocar que 2 dividido por 6 é 3? Não. 6 dividido por 2 é 3. Mas 2 dividido por 6 não é 3. Não dá para dividir. Isso aqui é uma fração própria. Eu não posso dividir. Mas eu posso simplificar. Eu posso simplificar isso aqui por 2. 2 dividido por 2 são 1. 6 dividido por 2 são 3. Então, eu tenho aqui que a outra raiz é 1/3. E o conjunto de solução para essa equação, então, será o quê? 3 e 1/3. Tanto o número 3 quanto o número 1/3, se eu substituir aqui nessa equação minha, o resultado vai ser igual a 0. Vai atender a minha equação. Então, ó, essa fórmula aqui, pessoal, é a fórmula de Bhaskara, a fórmula resolutiva. É importante que todos vocês tenham ela, saibam ela na mente, porque matemática você aprende agora e você vai ter que continuar usando. Então, várias vezes vocês vão ter que aplicar essa fórmula de Bhaskara. Então, tá aí a sua fórmula de Bhaskara e a fórmula do delta, do discriminante, que também vocês têm que ter ela em mente. Perdi o pincelzinho. E aqui nós temos a fórmula do delta, ó, do nosso discriminante. Essas duas fórmulas é imprescindível que vocês copiem elas e que vocês aprendam, que vocês saibam o que é o B, o que é o A, o que é o C nessa fórmula, o que significa esse delta é o discriminante, o que é esse X são as raízes da equação, você vai encontrar 2 valores para esse X, então essas duas fórmulas aqui, ó, vocês têm que saber ela aí de cor e salteadas, tá bom? Anotem as duas aí, quem não anotou ainda, anotem as duas no caderno de vocês, e saibam essas duas fórmulas. São as duas fórmulas resolutivas que servem para vocês resolver qualquer equação de segundo grau, tá ok?